E aí, comunidade tricolor, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o planejamento do Fluminense. Existe realmente um planejamento do Fluminense? Qual é o planejamento? Qual é o objetivo? Da onde sair para onde chegar? Nós vamos falar sobre isso. Mas antes, eu gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal, é muito importante para a gente está começando agora, então a sua inscrição vai ser muito importante para lá na frente a gente ter um canal maior, com mais estrutura para fazer vídeos melhores para você diariamente. Tá? Peço também que você deixe o like, dá aquele joinha no vídeo e que você aperte ali do badalo do Alê, no sininho, para você receber as notificações dos novos vídeos, tá bom? Tudo isso é muito importante pra gente. Um grande abraço. Planejamento. Há quantos anos a torcida do Fluminense fala que o Fluminense não tem planejamento? E continuamos sem. Parece que planejar o Fluminense significa planejar de 3 em 3 meses. Entra um técnico, sai um técnico, chega um jogador, sai outro jogador. E desde a venda do Luiz Henrique, ou melhor, da doação do Luiz Henrique, eu tenho absoluta certeza que o único planejamento do Fluminense em 2022 era focado na reeleição de Mário Bittencourt. Títulos, não importa, vitórias, se vierem bem, se não vierem amém, mas que a torcida comemorasse em medalhões, como a torcida do Fluminense ama, para que garantisse a reeleição. Não contava Mário Bittencourt que um jornalista europeu fosse vazar a doação do Luiz Henrique, e também não contava com a eliminação ridícula, patética, e não contava porque não entende nada de futebol. Porque se entendesse, não contrataria o Abel Braga, que tem toda uma história, merece todo o respeito pessoalmente, mas não é técnico para o Fluminense. Simplesmente não é. E aí a gente vê, vende o Luiz Henrique e pagou ano passado, sei lá, mais de 20 milhões de salário a um monte de ex-jogador em atividade ou aqueles que nem jogadores são, não deviam estar nem no Fluminense. Contratou Caio Paulista por 8 milhões. Mas não vai pagar agora, vai pagar parcelado. Amigo, quando você compra a televisão e divide em 12 vezes, você gera uma dívida em 12 vezes para pagar essa televisão. Então, é uma dívida que o Fluminense assumiu, como assumiu com Sornosa, como assumiu com Orejuela, como assumiu com tantos outros e que agora trazem problemas. Então, não adianta fazer uma manobra, uma mágica contábil, tá? Porque são 8 milhões. Você contratou, você comprou os direitos econômicos do Caio Paulista, 50% por 8 milhões. Ou seja, para você e para o empresário dele, ele vale 16 milhões de reais ou 1/3 do Luiz Henrique. O Luiz Henrique joga 20 vezes mais bola que o Caio Paulista, perdão. Não satisfeito, contratou 2 laterais esquerdos, tendo o Marlon, que foi bem no ano passado. É um craque? Não, não é. É um gênio da bola? É um Newton Santos? É um branco? Não, não é. Mas foi bem ano passado. Resolveu o problema da lateral esquerda quando tinha o Egídio, que ficou putinho porque foi para a reserva e não queria mais jogar, e o Fluminense bancando o salário que dizem era em torno de 300 mil reais, e tinha o Danilo Barcelos, que também tinha um salário relativamente alto, e que não jogava absolutamente nada. E o Marlon resolveu. Chega 2022, qual é o planejamento do Fluminense? Contrata 2 laterais esquerdos, tendo o Marlon, que foi bem em 2021. Contrata o Pineda, que provavelmente o Fluminense só viu nos jogos contra o Barcelona na Libertadores, nas quartas de finais da Libertadores, e contrata o Cristiano Moldávia, o capitão Moldávia, que viram 15 minutos, ou se viram o jogo todo contra o Real Madrid, viram 90 minutos dele jogando. Mas deu 2 assistências. Quantas assistências o Cristiano deu até agora no Fluminense? 9 milhões. Mas nós vamos pagar até 2023. Você assumiu uma dívida até 2023, ou 2024, ou 2025, ou seja lá, até quando? Você assumiu uma dívida, Mário Bittencourt. E que se você não for reeleito, vai ficar para o próximo presidente. Que planejamento é esse? Hoje, agora há pouco, vendo o vídeo do querido Thiago Ferreira, do Hora do Flu, se inscreva no canal do Thiago também, ele falando sobre a saída do Natan. O Natan nem bem chegou, já está saindo. E saindo por quê? Porque contratou o Abel Braga, que insiste num esquema que não funciona. O GE.com mostrou que 70%, se eu não me engano, das vitórias do Fluminense foram com 2 zagueiros, com um meio-campo mais encorpado, com mais gente, mais povoado. E aí ele foi para Assunção com um esquema que não ganha. Um esquema que tem dificuldade para fazer tudo e que ele acha que é seguro, mas tomou 2 gols lá e foi eliminado da fase de grupos da Libertadores. E o Natan não tem chance. O Natan jogou contra o Bangu, aquela tragédia, e foi o menos ruim.
O Natan, salvo engano, entrou contra o Vasco, entrou meio barro, meio tijolo. E ele botou o Natan como falso 9 contra o Boa Vista. Aquele jogo que já não valia nada, o Fluminense já era campeão, o Natan ficou de falso 9. O Natan joga como segundo, como terceiro homem de meio campo, às vezes até como quarto homem, ele foi jogado como falso 9 na cabeça do nosso treineiro. Então que planejamento é esse? O Natan está negociando com o Internacional, que aceita, segundo o site torcedores.com, segundo o Wilson Pimentel, né, no vídeo, como eu falei, que eu vi do Thiago Ferreira do Hora do Flu, o Internacional aceita pagar os 400 mil reais. O Fluminense acerta um jogador que é um bom jogador por 400 mil reais por mês e ele não é utilizado, porque o técnico é teimoso o suficiente para manter um esquema ruim, quando ele pode fazer esse time do Fluminense jogar muito. Um bom técnico faria esse time do Fluminense jogar muita bola, né? E não seria eliminado pelo Olímpia, embora jogar lá em Assunção não seja fácil, mas não seria eliminado. O problema é que nós temos um técnico ultrapassado. E isso faz parte do planejamento. Se contrata um técnico que é ultrapassado, mas que serve de escudo para a diretoria e que é querido pela torcida. Olha só, que mundo perfeito. Para quem? Para o Fluminense? Não, para a diretoria. Então o Natan está negociando. O meu medo maior não é nem só que ele saia, porque ele não está sendo utilizado e o Fluminense está gastando 400 mil reais por mês e gastou 1 milhão de reais para conseguir o empréstimo do Natan. O meu medo maior é que o Natan vá para o Inter e que o Inter jogue o péssimo Caio Vidal para o Fluminense, que o Abel adora. Esse é o meu grande medo nessa negociação, se de fato ela se concretizar. Se o Natan for embora, o Fluminense economiza 400 mil reais por mês até dezembro de 2022. Mas, se o Caio Vidal vier, quanto vão pagar pelo Caio Vidal? Uma diretoria que paga 8 milhões e 50% do Caio Paulista, 9 milhões no Cristiano que eles viram por 90 minutos, em campo que ninguém vê o Moldavão, né? Moldavão ninguém vê, viram contra o Real Madrid. Né? E aí contrataram para ser um impacto, o cara que deu 2 assistências contra o Real Madrid, cria um impacto na torcida, né? Mas deram 9 milhões, pagaram 1 milhão para ter um empréstimo do Natan. Quanto será que vão pagar se realmente o Caio Vidal vier? Tá? Não está na matéria do torcedores.com, do Wilson Pimentel, mas na hora que eu li a matéria e que eu vi o vídeo do Thiago Ferreira, eu imediatamente pensei, vão empurrar o Caio Vidal para o Fluminense e o Fluminense vai aceitar. O Fluminense vai aceitar. Porque se chegar no CT e falar assim, eu quero comprar um André, eu dou 2 bala-juquinha, uma mariola e uma paçoca. Tá vendido. Apesar da entrevista do André dizendo que a Europa dele é o Fluminense, isso é muito bacana, pega bem na torcida, ele é um cara identificado realmente com o Fluminense. Então qual é o planejamento do Fluminense para 2022? Vender joia por preço de bijuteria e contratar ex-jogador em atividade por salário altíssimo. Dizem, eu não sei, eu não vi, mas dizem que o William Bigode e Felipe Melo juntos custam 1 milhão por mês. Vale a pena? Vale a pena perder o Luiz Henrique, contando com o 13º, para pagar 13 milhões a Felipe Melo e a William Bigode? Eu acho que não vale. Eu acho que não vale. E aí é preciso que a gente repense. Né? Repense e no final do ano, quando tiver a eleição, que a gente consiga ter um candidato que de fato tenha um planejamento e tenha um propósito para o Fluminense, que de fato queira discutir a SAF, que de fato queira discutir a Liga Nacional de Clubes, que não fique com um discursinho, sabe? Que quando é oposição não diga que a gestão vem de mal e quando vira a situação vem de pior ainda. A gente precisa mudar e a mudança é esse ano. Então, torcedor, tricolor, você que é sócio, que tem direito a voto, não cancele o seu plano. Você vai ser muito importante para a gente tentar modificar a história do Fluminense e trazer o Fluminense de volta, porque estamos ficando para trás. Planejamento não existe no Fluminense. Um grande abraço, comunidade tricolor. Tchau, tchau.